Olá, existe uma história na Bíblia muito interessante quando Deus vai ungir Davi a rei e ele chama lá o profeta Samuel e manda que ele vá até a casa para poder reunir a família e fazer aquele devocional de unção na vida de Davi. E sabe o que acontece? Existiam alguns padrões no passado que existem atualmente. Nós às vezes olhamos para situações que já estão totalmente modeladas, a gente sabe o que espera, a gente sabe como que controla e a gente vai muito devocionado a acreditar que nós já temos todas as respostas, porque existe um padrão. Mas eu quero hoje te lembrar que no dia que houve a consagração de Davi, Davi não era cogitado para essa consagração. Tanto que o próprio Deus falou com Samuel: Samuel, não se atente à aparência, porque eu vejo aquilo que ninguém vê. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes nós estamos tão corrompidos com aquele padrão que sempre existiu, de vamos fazer assim porque sempre existiu, que a gente acaba olhando apenas para a aparência dos fatos, mas Deus, ele está olhando para aquilo que é interno nosso. Sabe o que acontece? Nós podemos hoje dizer que para aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, pode sim existir um padrão, mas esse padrão vai ser quebrado para que você alcance em obediência aquilo que Deus tem para fazer para sua vida. Às vezes a gente passa a vida muito preocupado, achando assim: não, mas o padrão, como naquela época do rei, era o filho primogênito, que já tivesse experiência, o mais velho, ele fosse ungido a rei. Se Davi pensasse nisso, ele entenderia que nunca teria capacidade. Então, mesmo assim, Deus falou com Samuel e ele foi ungido. Era o último filho, caçula, pastor de ovelhas, que era de fato uma profissão não tão prestigiada naquele momento. Porém, Deus conhecia o coração dele e já tinha visto as experiências que ele teve no campo e a capacidade que ele teria para mudar a história daquele lugar. Então, às vezes, você pode estar pensando assim: nossa, mas eu sou tão pequeno, nossa, mas eu sou tão insignificante, nossa, mas ninguém olha para mim, ninguém acredita que eu tenho capacidade. E Deus está dizendo para você hoje que ele quebra todos os paradigmas, que ele quebra todos os padrões que o mundo determinou para dizer que se ele te escolheu, aquilo que ele te escolheu vai acontecer na sua vida. Às vezes a gente passa uma vida inteira dizendo, nos menosprezando e nos colocando como vítimas e coitadinhos, achando: nossa, eu nunca vou alcançar, nossa, eu não vou conseguir avançar. E Deus está querendo dizer para você: eu mudo sim a história, eu faço diferente, eu faço de uma forma que ninguém espera. O padrão que os homens criaram são quebrados para que o meu padrão e a minha história aconteça na sua vida. Então, às vezes a gente olha e fala: cara, não tem saída. Para minha realidade, eu não vou conseguir realizar. E Deus fala: é nesse momento que Deus, ele vai exercer o famoso milagre na tua vida. Porque no momento que você acredita assim: eu acredito, isso aí eu posso fazer, se eu estudar mais um pouquinho, se eu me esforçar mais um pouquinho, se eu economizar mais um pouquinho, eu vou conseguir. Nesse momento, nós nos apoiamos em algo racional, na força do nosso braço, na força do nosso planejamento. E Deus, no momento que você diz: eu não posso, para mim é a linha do ponto final, não tem mais para onde eu ir, eu paro por aqui. Deus diz: é agora que eu entro em ação, mudo a sua vida e decreto a vitória, mesmo que eu precise quebrar os padrões que a sociedade colocou. Então, se você está tendo a oportunidade de entender que na sua força você não consegue, é o momento de você convidar Deus para que na força sobrenatural de Deus, ele entre na sua vida e muda a sua história. Então, não desanima, acredite que aquele que prometeu é fiel para cumprir.